Como que você lida com estresse? O meu nome é Andresa Carício e eu quero te dar algumas ideias, porque eu falo com muita autoridade sobre esse assunto, tendo em vista que eu já fui uma das pessoas mais estressadas que eu já conheci. Eu me estressava por quase tudo, para não dizer a você que eu já me acordava estressada. E aquilo estava me fazendo muito mal. Estava fazendo mal à minha vida, mal às pessoas que estavam comigo, aos meus familiares, aos meus colaboradores. E se eu puder te falar uma coisa para você hoje, se você quiser mudar uma coisa na tua vida, muda isso. Escolhe a partir de hoje não ser mais estressado. Porque o estresse, ele faz com que a gente vá morrendo a cada dia. E você pode decidir não ser estressado. Não há razão alguma para você ser estressado, exceto a razão que você dá para você mesmo. Eu vou te dar algumas ideias que funcionaram comigo e que eu tenho certeza que vão funcionar com você a partir do momento que você começa a modificar o significado das coisas. A primeira coisa que eu fiz na minha vida para me tornar uma pessoa mais calma, equilibrada, foi eu modificar a sensação de tempo que eu tinha para as coisas. Eu estabelecia para mim, falando para mim mesma que eu precisava colocar aquele tempo, ou que meu cliente precisava daquele tempo, mentindo para mim que aquilo me faria uma pessoa mais produtiva, que eu seria mais eficaz. Então, eu colocava sempre prazo para imediatamente, para hoje, para ontem. E o que acontecia? Acontecia que a maioria das vezes eu não conseguia cumprir aquele prazo naquela data que eu colocava para mim, e eu ficava muito estressada com aquilo. E eu mudei o significado disso. Eu comecei a me questionar se realmente eu queria aquilo ou se eu precisava daquilo naquele prazo. Quando você faz essa pergunta, você muda tudo. Porque muitas vezes você quer naquele dia, mas você não precisa naquele dia. E isso acontece não só quando você estabelece prazos para você, mas quando você está diante de um cliente, de um familiar. Seja sincero, questione, esse é o prazo que você quer ou é o prazo que você precisa? Porque você vai cativar muito mais o seu cliente se você cumprir o prazo do que você querer conquistá-lo dizendo assim, eu te entrego para amanhã. E daí chega amanhã você não cumpre. Daí você vai perdendo aos poucos a confiança, porque a palavra ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa. O teu cliente vai te dar muito mais valor se você for sincero com ele, se você estabelecer um prazo e cumprir, do que você estabelecer um curto prazo e não cumprir. Então, quando eu comecei a fazer esse significado, essa mudança na minha vida, eu comecei a ver que eu estava ganhando cada vez mais tempo, porque eu comecei a ficar cada vez mais produtiva, mais focada, mais disciplinada, porque naquelas ocasiões em que eu estabelecia um prazo muito curto, eu me tornava uma pessoa, ao invés de produtiva, improdutiva, porque eu estava sobre alta emoção e baixa inteligência. A outra coisa que eu posso falar para você, que fez muito significado na minha vida, além dessa ideia de tempo, foi da ideia de importância. Eu sempre me questiono, isso é verdadeiramente importante? E eu sei que quando a gente se propõe a fazer as coisas que a gente se propõe, elas são importantes. Mas às vezes a gente dá uma importância muito maior do que aquela coisa é. E você dá essa importância exatamente para você ficar estressado. Porque é um jogo que você faz com você de emoções. É um jogo que você faz para dizer assim, se eu fizer isso, eu vou me estressar mais e eu vou fazer mais rápido. Ledo engano. E você pode estar dizendo para mim, nossa, e se eu tiver feito essas duas coisas que você falou e eu ainda estiver apavorado de estresse? Eu te digo, respira. Respira fundo. E não é uma crença, não é algo que eu acredito, é algo científico. Quando você respira fundo, você começa a se acalmar. Porque geralmente quando a gente está estressado, percebe uma pessoa estressada, ela tem uma respiração, ela não tem uma respiração profunda, leve, ela tem uma respiração estressada. E quando a gente tem esse tipo de respiração, a gente tem uma alta tensão, tanto física quanto mental.
Então começa a respirar profundamente. Por isso que é tão legal você meditar, fazer yoga. E se você disser assim, nossa, fiz isso tudo, mas ainda assim tô apavorado, eu tô loucamente estressado, eu te falo, vai exercitar o teu corpo. Sai para uma caminhada de 20, 40 minutos. Porque quando você exercita seu corpo, você libera suas tensões. Sejam as tensões físicas, sejam as mentais. Você vai liberando, você vai dissipando. E pode ser uma caminhada, pode ser uma musculação, qualquer arte que você possa movimentar o seu corpo, você possa modificar a tua fisiologia. E assim, além disso tudo, se você tiver feito isso tudo e ainda assim você tiver com um pouco de dificuldade, começa a modificar as perguntas que você faz para você. Porque, como eu venho falando para você sempre, as boas perguntas ocasionam boas respostas. E as respostas no tocante aos seus comportamentos. Então você se pergunta o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa mais calma? Diante desse trabalho que está tão estressante, o que eu poderia fazer que me traria tranquilidade? E você cada vez mais, a partir do momento que você vai exercitando, você vai mudando o significado de todas as coisas, do tempo, o significado da importância, cuidando de você, percebendo o significado das coisas verdadeiramente como elas são, você vai mudando esse jogo. Porque olha, esse jogo você só joga com você. E você tem condições de vencer. E se você perder, você perde contra você mesmo. Então modifica. Se você puder modificar uma coisa nessa vida, escolhe não ser mais estressado. Eu garanto que você consegue. E eu garanto que a escolha de ser estressado é exclusivamente, inteiramente sua. Se você gostou, você comenta, você curte, compartilha, que eu vou estar aqui sempre pronta, disposta para te ajudar, trazer novas ideias, novos insights que possam transformar a sua vida.